Olha só o que está acontecendo com a Taesa. Recentemente completou a sua 8ª semana seguida caindo. E aí, justamente por conta disso, já tem aparecido um monte de recomendação de venda para a ação. Foi o caso do Bradesco BBI ali, que cravou que é hora de vender Taesa. E aí, para gravar no meio disso tudo, o diretor da Taesa renunciou ao cargo recentemente, o que trouxe ainda mais incerteza sobre a governança da empresa. Por isso que eu tô gravando o vídeo de hoje, para te dizer por que a Taesa tá caindo tanto, por que as pessoas estão recomendando venda tão fortemente, os analistas nela, e se vale a pena ou não investir na Taesa para dividendos nesse momento. Olha só, no último mês a Taesa caiu praticamente 5% no momento que eu gravo esse vídeo. E mesmo se a gente voltar para um período mais longo, nos últimos 4 anos a Taesa caiu quase 16%. E aí, antes de eu te dizer por que está acontecendo, eu te pergunto, por que você acha que a Taesa vem caindo, não está performando como esperado? E aí, beleza, vamos lá, eu vou te dar a minha visão. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que a Taesa é uma empresa que faz a transmissão de energia elétrica entre a geração, mostrada na parte esquerda dessa figura, até a distribuição, que leva a energia realmente para casa das pessoas e das empresas. Basicamente, ela é responsável por construir e manter as linhas de transmissão operantes. E para que a Taesa tenha linhas de transmissão para cuidar, ela precisa vencer concessões de transmissão de energia. Ou seja, ela participa de leilões para vencer certas concessões. E aí sim, ela tem o direito de operar uma linha de transmissão. E aí, se a gente dá uma relembrada no histórico de leilões ali que a Taesa vem vencendo nos últimos anos, o que a gente vê é que entre 2015 e 2016, a Taesa venceu concessões muito positivas. Principalmente quando a gente olha para a taxa de retorno medida pelo WACC, que para essas concessões aqui foram todas acima de 10%. Só que de 2017 para frente, as concessões que a Taesa venceram tiveram um cenário completamente diferente. A taxa de retorno contratada pela empresa veio caindo para um patamar de quase 6%. E aí, isso por si só já faz com que a receita prevista para os próximos anos da empresa venha a cair. Não à toa, os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses chegaram praticamente na mínima dos últimos 10 anos. Somente 2019 foi um pouco menor do que isso. Tá, beleza, mas a empresa sabe que isso não pode ficar assim. Ela precisa vencer novas concessões de forma mais positiva. E é isso que a Taesa vem fazendo. Se a gente entra aqui no site do RI para olhar para os novos negócios em transmissão da empresa, o que a gente vê é que nesse momento existem 4 outras concessões que estão em fase de construção e as transmissões de Aimorés, Paraguaçu e de Santana já estavam operantes. Mas o fato é que a receita da Taesa e também o seu lucro líquido vem caindo desde 2020 para frente. E a gente olha para isso tudo e entende que realmente é uma situação delicada. O futuro da empresa depende das novas concessões e da vantagem financeira que ela vai conseguir tirar em cada uma dessas operações novas. O lucro depende disso e o dividendo do acionista depende disso também. E aí fica a próxima pergunta. Será que isso tudo aqui é motivo para vender a empresa, já que ela está com os resultados piorando? E segundo o Bradesco Banco de Investimentos, sim, pelo menos nesse curto prazo. A principal preocupação dos analistas nesse momento é principalmente com o endividamento da Taesa, que vem subindo aqui desde 2017 para frente. A dívida líquida sobre a EBITDA da Taesa saiu de 1,5 em 2017 para praticamente 4 aqui no começo de 2023. E esse patamar vem se mantendo ali até o final do ano passado. E segundo o Bradesco, esse endividamento pode aumentar ainda mais em 2025, chegando a 4,2 vezes o EBITDA, a geração de caixa da empresa. E lembra, quando ela vence uma concessão, ela precisa construir as linhas de transmissão por vários anos e nisso a empresa está só gastando dinheiro para gerar receita somente lá na frente quando terminar a construção, o que agrava ainda mais essas concessões que não estão gerando muito retorno pela Taesa. Se a gente for olhar para o perfil da dívida nesse momento da Taesa, a gente vê que os juros incidem em taxa de CDI, em 30% disso, e em 68% em taxa IPCA. Ou seja, com um CDI mais alto, a dívida da Taesa está ainda mais cara nesse momento. E aí daqui para frente a Taesa precisa terminar suas concessões e pagar sua dívida. E aqui está a preocupação do Banco Bradesco. Ela vai ter que reduzir, mesmo que temporariamente, o seu histórico de pagamento de dividendos, ou ela vai ter que fazer uma nova oferta de ações ao mercado. Essas duas opções são ruins para o curto prazo da empresa, porque afinal de contas, se a gente olhar o histórico desde 2006 de pagamento de dividendos da Taesa, a gente viu vários anos onde ela manteve um payout acima de 90%, ou seja, praticamente todo o lucro da empresa era distribuído como dividendos. De 2017 para frente a gente viu uma queda e esse número estava voltando para perto de 90%. E é bem provável mesmo que o dividendo continue um pouco mais espremido enquanto ela não conseguir reduzir um pouco mais essa dívida, enquanto as concessões novas não entrarem em operação plena. Tá, beleza, explicamos tudo isso e aqui você tem duas conclusões possíveis que você pode tirar como investidor. A primeira delas é realmente achar que a Taesa vai diminuir muito os
dividendos e que isso vai perdurar por vários anos, que a empresa não vai conseguir vencer novas boas concessões e que vai deixar realmente de ser uma boa pagadora de dividendos. Agora, tem uma outra conclusão possível, que é você achar que a Taesa, como sempre fez, vai vencer novas boas concessões daqui para frente, vai controlar as suas dívidas e vai se manter num bom patamar de pagadora de dividendos. Agora, perceba que essas duas coisas que a gente falou é uma tentativa de prever o futuro, porque no final das contas, a gente não consegue cravar o que realmente vai acontecer com a Taesa. E é por isso que pra gente decidir o que fazer, se vale a pena comprar ou vender uma empresa como a Taesa num momento como esse, a gente precisa de uma estratégia sistemática, muito clara, que olhe para os critérios que a gente já tem na mão e nos ajude a decidir. E o lado bom de investir assim com estratégia muito mais matemática é que a gente consegue testar se ela funcionou no passado. E aí a gente olha para os últimos 25 anos da estratégia máquina de dividendos, que eu sempre falo aqui para vocês no canal, e vê que essa estratégia rendeu praticamente 22% ao ano, transformando um investimento de 10 mil reais em mais de 250 mil reais sem precisar de novos aportes. E aí quando a gente olha para um resultado como esse, a gente começa a confiar um pouco mais, porque isso foi possível ao investir nas 10 empresas que mais pagam dividendos, segundo a estratégia máquina de dividendos. Eu já vou te falar se a Taesa é uma dessas empresas nesse momento ou não, mas você pode conhecer 7 outras empresas que estão entre as mais pagadoras nesse momento e conhecer mais detalhes da estratégia máquina de dividendos nesse e-book que está rolando na tua tela. Tudo isso fazendo um download gratuito, clicando nesse link aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, dito tudo isso, agora a gente precisa responder se vale a pena investir na Taesa ou não. E aqui você precisa de 2 passos. O primeiro é ter clareza de qual estratégia faz sentido para você de seguir. Vou te dar um exemplo. Aqui no time do Clube do Valor, empresa a qual eu sou sócio, que a gente presta consultoria e gestão de investimentos para os nossos clientes, a gente tem mais de uma estratégia de investimento em ações, dentro do que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Para selecionar ações no Brasil, a gente sempre fala da máquina de dividendos, mas a gente tem outras 2 estratégias aqui dentro também. E nenhuma delas é melhor ou pior necessariamente. Elas atendem a objetivos diferentes. Por exemplo, para quem gosta de receber um fluxo de dividendos maior todos os meses na sua conta, contar com aquele segundo salário ali caindo sempre das suas ações, a estratégia máquina de dividendos acaba satisfazendo um pouco mais esse objetivo. E aí, se a gente olha para a Taesa, segundo a estratégia máquina de dividendos, o que a gente vê é que ela tem uma liquidez diária de 56 milhões de reais, que é acima dos 1 milhão de reais mínimos necessários para entrar na estratégia. A gente vê que a Taesa paga dividendos desde 2007 sem falhar nenhum ano, o que também satisfaz o segundo critério da estratégia máquina de dividendos. E a gente vê que a Taesa está com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos de 11,7% ao ano, o que coloca ela na 9ª posição entre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Ou seja, para quem segue a estratégia máquina de dividendos e fosse entrar agora na estratégia ou fazer um rebalanceamento anual, a Taesa estaria dentro da carteira. Inclusive, essa é a estratégia que eu sigo e ela se mantém na minha carteira. Agora, se você é um investidor que tem foco em ações mais baratas, que não necessariamente focam o fluxo de dividendos todos os meses, você vai perceber que a Taesa está num preço muito caro nesse momento. Inclusive, está na posição número 93 do ranking das ações mais baratas da bolsa. Então, segundo essa outra estratégia, ela não faz sentido para você investidor. Tudo depende da clareza que você tem da sua forma de investir. Por isso, se você olhou para isso aqui, a Taesa entra numa estratégia e não entra na outra, se você não se sente seguro o suficiente para saber qual a melhor estratégia para investir o seu patrimônio, ou se você acha que a tua carteira atual não foi escolhida com base em uma boa estratégia, eu te convido a participar de uma análise de carteira gratuita junto com o nosso time do Clube do Valor. É uma conversa onde um dos nossos especialistas de investimentos, treinados por nós, vai tirar 1 hora do tempo dele para olhar para a tua carteira específica, ver se você está investindo bem e o que é que pode melhorar. Se um momento como esse é interessante para você, eu vou deixar um formulário para você preencher aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. E se você tiver mais de 500 mil de patrimônio, 1 milhão, 5, 10 milhões, um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. Beleza? Eu te mostrei tudo sobre a Taesa e o que fazer com ela. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei por que as ações do Bradesco estão caindo tanto e também o que fazer com elas. Se teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando no próximo conteúdo.